Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Nesse dia, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 2 do livro Eventos Finais. Neste capítulo, lemos assim: Cristo preveniu seus discípulos da destruição de Jerusalém e dos sinais que ocorreriam antes da vinda do Filho do Homem. Todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão esse evento. E a destruição de Jerusalém é usada para representar a última grande destruição do mundo pelo fogo. Cristo, no Monte das Oliveiras, enumerou os juízos terríveis que deveriam preceder a sua volta. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Se bem que essas profecias tivessem tido cumprimento parcial na destruição de Jerusalém, aplicam-se mais diretamente aos últimos dias. Declarou Cristo: o sol se escureceria e a lua não daria sua luz. Em seguida, cairiam as estrelas do céu. E ele diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus frutos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Cristo deu sinais de sua vinda. Declara que podemos conhecer quando ele está perto, às portas. Ele diz: daqueles que veem estas coisas, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Esses sinais apareceram. Agora sabemos com certeza que a vinda do Senhor está às portas. Declara Jesus: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Os que contemplam estes prenúncios de sua vinda devem saber que está próximo. As nações estão agitadas. Tempos de perplexidade se acham diante de nós. O coração dos homens está desmaiando de terror das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas os que creem em Deus ouvirão sua voz em meio à tormenta, dizendo: sou eu. Não temais. Estranha e momentosa história está sendo registrada nos livros do céu. Eventos que, segundo foi declarado, precederiam de perto o grande dia de Deus. Tudo no mundo está em agitação. Como um dos sinais da destruição de Jerusalém, Cristo havia dito: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Ergueram-se falsos profetas enganando o povo e levando grande número ao deserto. Mágicos e exorcistas, pretendendo miraculoso poder, arrastaram o povo após si, às solidões das montanhas. Mas esta profecia foi dada também para os últimos dias. Esse sinal é o indício do segundo advento. Encontraremos falsas pretensões. Erguer-se-ão falsos profetas. Haverá falsos sonhos e visões falsas. Pregai, porém, a palavra. Não vos desvieis da voz de Deus em sua palavra. Tem-me sido mostrado muitos que pretenderão ser especialmente ensinados por Deus e tentarão levar outros, e por erradas ideias de dever, empreenderão uma obra que Deus nunca pôs sobre eles. O resultado será confusão. Busque cada um a Deus com mais fervor por si mesmo, para que possa compreender individualmente
à sua vontade. A glutonaria e a intemperança constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Satanás está ciente disso e tenta constantemente a homens e mulheres para que condescendam com a gula à custa da saúde e mesmo da própria vida. Comer, beber e vestir-se tornaram-se o alvo da vida para o mundo. Tal estado de coisas existia antes do dilúvio, e este estado de dissipação é uma das marcantes evidências da breve terminação da história terrestre. O quadro que a inspiração nos deu do mundo antediluviano representa muito verdadeiramente a condição a que rapidamente a sociedade moderna caminha. Sabemos que o Senhor virá muito em breve. O mundo está rapidamente se tornando como era nos dias de Noé. Ele se acha entregue à condescendência egoísta. O comer e o beber são levados a excessos. Os homens estão tomando as nocivas bebidas alcoólicas que os deixam transtornados. Nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade e se apaixonara por um conjunto de falsidades. A terra estava cheia de violência. A guerra, o crime e o homicídio eram a ordem do dia. Assim será também antes da vinda de Jesus Cristo. As uniões trabalhistas rapidamente se agitam e apelam à violência se suas reivindicações não são atendidas. Mais e mais claro está se tornando que os habitantes do mundo não estão em harmonia com Deus. Nenhuma teoria científica pode explicar a firme marcha de obreiros iníquos sob o comando de Satanás. Em toda a multidão, anjos ímpios estão em operação, instando homens a cometer atos de violência. A perversidade e crueldade dos homens alcançarão tal atitude que Deus se revelará em majestade. Muito em breve, a impiedade do mundo terá atingido o seu limite. E como nos dias de Noé, Deus derramará os seus juízos. Os terríveis relatos que ouvimos de homicídios e roubos, de acidentes ferroviários e atos de violência declaram que o fim de todas as coisas está próximo. Agora mesmo, precisamos estar nos preparando para a segunda vinda do Senhor. Aproxima-se a tempestade e precisamos aprontar-nos para a sua fúria mediante o arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras se submergirão, sendo sacrificadas milhões de vidas humanas. E romperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Tornar-se-ão mais e mais frequentes os desastres de estrada de ferro. Confusão, colisões e morte, sem um momento de advertência, ocorrerão nas grandes vias de comunicação. O fim está perto. A graça está a terminar. Busquemos a Deus enquanto se pode achar. Invoquemo-lo enquanto está perto. Nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra. Haverá epidemias, pragas e fome. As águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Na última sexta-feira, pela manhã, pouco antes de acordar, uma cena muito impressionante me foi apresentada. Parecia que eu havia acordado, mas não estava em meu lar. Das janelas eu podia avistar um terrível incêndio. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas e dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções.
Era impossível apagar os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O temor do povo era indescritível. Depois de algum tempo acordei e vi que estava em casa. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, com acento de voz agonizante, diziam: os senhores sabiam. Por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. Jesus saía com os seus discípulos do templo de Jerusalém. Com orgulho no coração, esses homens, dirigindo-se a Cristo, fizeram referência à gloriosa estrutura do templo, à beleza das pedras de mármore que brilhavam resplandecentes à luz do sol que se pôs. Falavam da glória desta construção, do orgulho que sentiam como judeus pela existência desse templo. Jesus respondeu dizendo que tudo isso era transitório, tudo passaria, não restaria pedra sobre pedra. Os discípulos ficaram atônitos com as palavras de Jesus. Assim que se encontraram a sós com Cristo, dirigiram a ele a pergunta: Senhor, quando ocorrerão estas coisas? Que sinais haverão da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus, então, descreveu com detalhes para eles cenas que antecipariam a sua vinda em glória e majestade. Cenas essas que marcariam também a destruição de Jerusalém, a cidade sagrada para os judeus. Jesus falou de falsos cristos e falsos profetas que viriam e enganariam a muitos. Jesus falou da natureza fora do seu controle. Jesus falou de tempestades, de terremotos, de acontecimentos naturais, mas aparentemente sobrenaturais. Jesus falou de crises sociais e políticas. Jesus falou de guerras e rumores de guerras. Jesus falou da maldade crescendo no coração humano, do amor se esfriando dentro de muitos, fazendo com que os seres humanos se tornassem parecidos com os da geração que antecederam a destruição pelo dilúvio. Jesus disse: quando todas estas coisas começarem a acontecer, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Eu não quero gastar tempo nesta manhã repetindo aquilo que Jesus já disse. Esses sinais são bem conhecidos de todos nós, mas eu gostaria que você parasse um pouquinho para pensar. Podemos nós olhar para aquilo que acontece ao nosso redor e achar que nada está ocorrendo? Podemos nós afirmar que Jesus não tinha razão nas suas palavras? Podemos nós dizer que os sinais não estão se cumprindo tal e qual Jesus anunciou? Se é uma geração que não tem desculpas para se perder, se é um povo que pode contemplar com clareza a veracidade das palavras do Mestre e das profecias bíblicas, esse povo somos nós. Que Deus unja os nossos olhos, que se abra o nosso coração e que seja cheio do desejo de nos prepararmos. É só mais um pouquinho de tempo e Jesus virá. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.